Olá, gente. Estamos aqui hoje para gravar mais um vídeo, desta vez sobre edição de texto, certo? E os dois principais programas que são cobrados em concurso é o Microsoft Word e também o BR Office Writer. Então nós trouxemos aqui algumas questões sobre esses dois aplicativos de concursos, CESP-UNB, concursos Fundação Carlos Chagas, Funrio e algumas organizadoras. Iniciando aqui com a questão do concurso da Cefaz, Secretaria da Fazenda do Acre, realizado ano passado pelo CESP-UNB. Então nós temos aqui uma figura de um documento do Microsoft Word, que já está gravado em disco, já constitui arquivo, aparece isso na barra de títulos, e com base nessa figura aqui, nós vamos julgar aqui esses itens aqui e assinalar uma opção como correta. A questão diz, considerando a figura acima, que ilustra uma janela do Microsoft Word versão 2003, com o texto em edição, assinale a opção correta. E o item A diz, para se centralizar e aplicar negrito ao trecho Conselho de Contribuintes do Estado do Acre, na primeira linha do documento, é suficiente realizar o seguinte procedimento. Selecionar o trecho mencionado, clicar no botão, e aqui aparece o botão de negrito, está correto, e em seguida o botão, aparece uma outra ferramenta do Word aqui, agora a ferramenta justificar, alinhamento justificar. Então o item pede para centralizar e não justificar. Portanto o item aqui está errado, porque aqui o botão de alinhamento não é o centralizar, e sim o justificar. Então para realizar um alinhamento em um trecho do documento, nós podemos utilizar os botões na barra de ferramentas, formatação, certo? Aqui a gente pode alternar para a janela do Word e mostrar aqui, e nós temos alguns botões na barra de ferramentas do Word. Este botão que a gente tem aqui, depois de alinhamento à esquerda, centralizar. Este botão deveria ter aparecido no item A daquela questão, para que esse item fosse o verdadeiro, o item correto. Outra maneira que nós temos também de centralizar é utilizar o atalho de teclado Ctrl E. Nós temos também atalhos de teclado para os comandos de alinhamento do Word. No caso do alinhar à esquerda, Ctrl Q. No caso do centralizar, Ctrl E. No caso do alinhar à direita, Ctrl G. E no caso do justificar, Ctrl J. Além de poder também utilizar o menu formatar, opção parágrafo, que também pode ser utilizado para realizar algum tipo de alinhamento para um parágrafo. Então, no caso, quando a gente deseja realizar um alinhamento de parágrafo, nós podemos clicar sobre o parágrafo e realizar o alinhamento que quisermos por meio de atalhos de teclado, por meio da barra de ferramentas ou ainda do comando parágrafo do menu formatar, certo? Vale lembrar aqui também que muitas vezes em concursos realizados pelo CESP-UNB, é colocado que o usuário deve selecionar todo o parágrafo, certo? Que é necessário selecionar todo o parágrafo para centralizar ou alinhar à esquerda, e não é necessário. Se eu clicar aqui sobre esse parágrafo, está aqui com o alinhamento à esquerda, tá? E se eu clicar no botão de centralizar, todas as linhas desse parágrafo vão centralizar. Então vamos clicar aqui em centralizar. E a gente percebe que todas as linhas desse parágrafo, elas se mexem aqui na tela, porque todas ficam centralizadas. Então não é necessário selecionar todo o parágrafo para realizar um tipo de alinhamento. Basta apenas que o cursor esteja no parágrafo onde se deseja realizar aquele tipo de alinhamento. Também vale lembrar que eu vou selecionar aqui a última linha desse parágrafo. A última linha desse parágrafo selecionada. Quando eu clicar aqui no botão de alinhamento à esquerda, alinhar à esquerda, todas as linhas desse parágrafo aqui vão alinhar à esquerda. Isso por quê? Porque quando nós aplicamos algum tipo de alinhamento no Word, é aplicado em um parágrafo inteiro, e não só em uma das linhas do parágrafo que se encontra selecionada. Então, quando eu clicar aqui em alinhar à esquerda, todas as linhas desse parágrafo alinham à esquerda, e não apenas a que está selecionada, certo? Então, ter bastante atenção numa questão de concurso com a casca de banana, com as pegadinhas que são colocadas, né? Após selecionar uma linha, a última linha do parágrafo, e clicar no alinhamento centralizar,
Apenas a linha selecionada será centralizada? Não, todas as linhas do parágrafo. Para centralizar ou realizar algum outro tipo de alinhamento para um parágrafo, é necessária a seleção de todo o parágrafo para, em seguida, clicar no botão de alinhamento desejado. Também não é necessário, basta apenas clicar sobre o parágrafo para, em seguida, aplicar o tipo de alinhamento desejado, da forma aqui que a gente já colocou, usando o botão na barra de ferramentas, usando o comando parágrafo do menu formatar, ou ainda os atalhos de teclado que nós comentamos agora há pouco. Tá certo? Então vamos voltar aqui para a questão. Esse item A não vai aplicar negrito e centralizar essa sequência de ações aqui. Vai aplicar o negrito, mas não vai centralizar, e sim justificar. Então também é interessante que todos saibam pelo botão, pela imagem do botão, que tipo de alinhamento é aquele. Tá? Gravar a imagem de cada botãozinho desse de alinhamento. Aqui a letra B diz: para se sublinhar a palavra contribuintes na primeira linha do documento, é suficiente realizar o seguinte procedimento: posicionar o cursor sobre a referida palavra e a seguir clicar no botão sublinhar. Então esse botãozinho aqui é o botão sublinhar da barra de ferramentas formatação, e é interessante também que todos saibam o seguinte: isso daqui já caiu algumas vezes também em outros concursos, e é bom a gente saber que para realizar uma formatação em uma palavra, como diz aqui na palavra contribuintes, não é necessário selecionar a palavra. Você pode fazer isso daqui, colocar o cursor sobre a palavra, clicar sobre a palavra e realizar a formatação como sublinhado, e este aqui a gente já adianta, é o item correto da questão. Pode aplicar um negrito, pode aplicar uma alteração no tipo de fonte. Vamos modificar aqui, alternar para a janela mais uma vez do Word, e vamos clicar aqui sobre a palavra DBase. Depois de clicar sobre essa palavra DBase, aqui o cursor piscando sobre a palavra, nós vamos clicar aqui em sublinhado, e a referida palavra acaba de ficar sublinhada. Então não precisa selecionar, aquele procedimento da letra B da questão está correto. Você precisa apenas colocar o cursor, clicar sobre a palavra, colocar o cursor na palavra e em seguida utilizar o tipo de formatação desejada. Poderíamos também ter na questão botão de itálico, formato de itálico na palavra DBase. Poderíamos ter um negrito, DBase em negrito. Poderíamos ter uma alteração no tamanho da fonte, de 22 para 26 aqui, por exemplo, DBase maior. Tipo de fonte, de Times New Roman, essa aqui, stencil. Então, todas as configurações que nós estamos realizando aqui, as formatações no caso, estão sendo aplicadas nessa palavra DBase pelo fato do cursor estar sobre essa palavra. Então, aquele item B da questão é o item correto, porque diz clicar sobre a palavra contribuintes e em seguida clicar no botão sublinhar. É suficiente para sublinhar a referida palavra? Sim, como a gente fez aqui com as formatações aqui, além de sublinhado, tipo de fonte, tamanho, negrito e itálico. Poderíamos também aqui alterar a cor da fonte, que seria correto também para essa palavra DBase. Então as configurações podem ser alteradas para uma palavra com o cursor sobre essa palavra. Seria necessário realizar uma seleção se fosse para aplicar a mais de uma palavra uma determinada formatação. Aí sim precisaria da seleção. Mas para uma palavra, você pode simplesmente clicar sobre a palavra ou mesmo selecioná-la. Ok? Então esse item B é o item correto dessa questão. Vamos ver aqui os outros itens dessa questão. Item C. Por meio da opção configurar a página, acessada a partir do menu formatar, é possível definir a orientação da página do documento como retrato ou paisagem. Então, realmente no Word, para alterar a orientação da página em retrato, vertical ou paisagem, páginas na horizontal, a largura maior do que a altura, utilizamos o comando configurar página, mas não do menu formatar, e sim do menu arquivo. Então, esse comando ele pode ser utilizado no Word, arquivo, configurar página. E depois de clicar nesse comando, nós temos aqui definir a orientação em retrato ou paisagem para as páginas do documento. Essa configuração por padrão, como a gente vê aqui,
ela é aplicada ao documento inteiro. Mas se o documento estiver dividido em mais de uma seção, você vai poder aplicar somente nas páginas daquela seção a orientação de retrato ou paisagem, certo? Então, esse comando se encontra no menu Arquivo e não no menu Formatar, como foi colocado no item C da referida questão que a gente está resolvendo. E a letra D, na situação da figura, é correto afirmar que os 4 últimos parágrafos mostrados do documento foram formatados utilizando-se a opção Marcadores e Numeração do menu Formatar, ou clicando-se sobre o botão, e aqui nós temos o botão Numeração, 1, 2, 3, com tracinhos do lado. E a gente vai voltar aqui para a figura que temos na questão, e a figura nos mostra aqui os últimos parágrafos com uma bolinha preenchida no início, que são marcadores. Então, na verdade, esses parágrafos aqui, eles foram formatados com marcadores e não com numeração. Tem uma parte do item que está correta. Esse tipo de configuração aqui pode ser executada através da opção Marcadores e Numeração, do menu Formatar, que realmente tem essa opção no menu Formatar e dá acesso tanto à formatação de marcadores como à de numeração, certo? Mas, através desse botão aqui, você vai aplicar uma numeração nos parágrafos selecionados, certo? É bom que fique claro também isso. Quando você seleciona um parágrafo que tem 5 linhas, clica na ferramenta de numeração, vai numerar cada linha selecionada, como já vimos isso em concurso? Não, vai numerar o início do parágrafo. Vamos alternar mais uma vez para uma janela do Word. Contém esse parágrafo aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 linhas. Selecionando todas as linhas desse parágrafo. E em seguida, clicando na ferramenta Numeração, a gente tem aqui 1, 2, 3, Numeração. Temos umas bolinhas aqui que é a ferramenta de marcadores. Então, clicando aqui em Numeração, apenas o início desse parágrafo recebe a formatação de um número. Assim como se tivéssemos clicado aqui em marcadores, teria recebido a formatação de um símbolo também no início. Tá? Então, cuidado também com essas pegadinhas de concurso com relação a essas ferramentas. Então, cada vez que se usa essas ferramentas, cada parágrafo selecionado no seu início recebe a formatação de número, numeração ou símbolo, no caso de marcador. Poderíamos também simplesmente clicar sobre o parágrafo e em seguida clicar no botão de numeração ou de marcador para inserir no início desse parágrafo a formatação clicada, formatação utilizada de número ou de símbolo, certo? Então, apenas clicando sobre o parágrafo e depois clicando sobre a ferramenta já seria o suficiente para aplicar ao início do parágrafo essa formatação de número ou de símbolo. Então, tivemos aqui esses itens, 4 itens, A, B, C, D, desse concurso realizado pelo CESP no ano passado para a Secretaria da Fazenda do Acre. Então, no estilo aí ABCD, uma opção correta, que foi a letra B de bola. Ok, gente? Então, a gente volta para realizar aqui a gravação de outros vídeos ainda sobre o assunto editores de texto, incluindo também, no caso, o BR Office Writer, né, que é o aplicativo de texto do BR Office. Ok?